Bem-vindo a esta casa. O livrinho hoje que eu vou ler é Agenda Cristã, que foi psicografada por Chico Xavier. Conclusões naturais. O paciente jamais desespera. O inquieto reclama agora ou depois. O corajoso suporta as dificuldades, superando-as. O temerário afronta os perigos sem considerá-los. O iluminado brilha. O teórico fala excessivamente. O irmão estuda processo de amparar. O adversário observa os recursos de ferir. O homem comum ajuda, conforme as inclinações. O cristão auxilia sempre. Boa noite a todos. Queridas irmãs, queridos irmãos, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Alguém chegando pela primeira vez aqui hoje? É só eu mesmo, tá bom. Então, sejamos todos muito bem-vindos, né? Nos aconchegando neste momento, nessa casa de oração, neste pronto-socorro, através da prece, que dará abertura ao nosso encontro de hoje. Por isso convido a todos para, neste momento, silenciarmos os nossos pensamentos, nos desligarmos de todo e qualquer outro compromisso, para que a nossa atenção fique canalizada a esses breves instantes que aqui passaremos. E juntos possamos agradecer a Deus. Obrigado, Pai, por esse momento concedido a cada um de nós. Por mais esse dia, Senhor, em nossa experiência reencarnatória. Agradeçamos a Deus por todas as coisas, por todos os acontecimentos, até o dia de hoje. Damos graças pelo dom da vida, cada um de nós.
que aqui estamos, nós encarnados e os nossos irmãos desencarnados, participando desta reunião, deste banquete espiritual, onde todos nós receberemos, através da mensagem da noite, a luz do esclarecimento do Evangelho, tão necessário para cada um de nós. Que possamos estar receptivos a tudo que acontecerá nesta noite, para que nos alimentemos daquilo que nos sustenta, nos fortalece, nos encoraja. Que a paz esteja com todos, que Jesus, estando junto a nós, através dos seus obreiros da luz, possamos receber do alto todas as bênçãos que possam cair em nossos corações, promovendo esse bem-estar íntimo a todos nós. É com gratidão imensa que nós pedimos a permissão à espiritualidade, ao mentor dessa casa, para iniciarmos neste momento a exposição da noite de hoje. Que assim seja. E antes de passar a palavra à nossa irmã Elza, responsável pela mensagem da noite, eu gostaria de chamar aqui a Deise Rocha, a Deise, presidenta da União Regional Espírita 15, para que ela... Não vou dizer. Vou dizer a que veio? Vou dizer aqui. Boa noite. Atrapalhando um pouquinho a exposição da Dona Elza, mas o Laércio achou melhor nós fazermos no início e não no final. No dia 11 de outubro, nós tivemos um encontro de trabalhadores espíritas aqui na nossa região e, como no ano passado, nós agora temos o hábito de homenagear trabalhadores. Ano passado, o encontro foi nessa casa e o homenageado foi seu Dalmer Círio Soares, que muitos aqui conhecem. E esse ano, a nossa homenageada foi a Dona Elza. Nós sabíamos na hora que ela não poderia estar presente, mas nós fizemos a homenagem e hoje eu sabia que ela ia estar aqui, né? Porque ela ia fazer a exposição, ela não ia furar, então disse, Laércio, é hoje que eu vou. Então, Dona Elza, em nome da União Regional Espírita 15, nós queremos agradecer... Eu tenho que fazer a palestra ainda. Agradecer toda a sua dedicação, todo o seu trabalho, por essa casa e pela doutrina espírita, que não foi só teoria, foi ação. A gente entra pela dor e pelo amor, e fica pelo amor. Exatamente. Essa é uma lembrança, mas eu queria que a senhora abrisse agora, porque aí dentro tem um contexto. Me ajuda também, não sei. Mas tem que fazer a palestra ainda. Eu não faço tudo bem, não tem problema. A espiritualidade está presente, só tem que agradecer. Então, um livro do grande amor da Dona Elza, que é o Francisco de Assis, né? Então, esse livro, Simplesmente Francisco, que é do José Carlos de Luca, que é uma alegria, esse cantor de Deus, Francisco de Assis. E aqui, Dona Elza, no dia como a senhora não estava lá, todas as pessoas que estavam lá assinaram um cartão para a senhora. E, Dona Elza, receba o nosso abraço, do mesmo tamanho de tantos abraços que a senhora já nos ofertou. Carinhosamente, amigos das Casas Espíritas da URI 15. Muito obrigada, tá? Nós que agradecemos. Muito obrigada. Minha gratidão se estende para todos. Então, vamos lá. Levo meu abraço para eles, tá? Vamos ouvi-la agora. É muita emoção, né? É muita emoção. Agora eu vou anunciá-la mesmo, né? Então, enquanto ela se recompõe ali, né? Toma um pouquinho d'água. Toma um pouquinho d'água para a Dona Elza, por gentileza. Né? E é uma homenagem mais do que merecida
do quanto a Dona Elza representa para nós, para esta casa, pela história dessa casa, pelo movimento espírita. A Dona Elza tem uma história lindíssima e marca nesse tempo, né? A sua presença forte, e que hoje nós estamos agrupados aqui e vivenciando tudo que a gente tem vivenciado ao longo dos tempos, graças a Dona Elza, né? Quem tem o privilégio de conhecer a história dela realmente é um espírito nobre que a gente tem convivendo conosco aqui. Nós temos uma alegria imensa de poder seguir os passos dela. Que Deus te abençoe. Palavra sua. Bem, em primeiro lugar, boa noite a todos. Que a paz e a luz do Divino Mestre Jesus esteja em todos os corações. E todos aqueles que aqui estão pela primeira vez, sejam bem-vindos. Encarnado e desencarnado que se encontram, receba o nosso abraço fraterno. Eu estou um pouquinho só emocionada, tá? E não tenho nem palavra para agradecer, para dizer da minha emoção, desse sentimento, que realmente a gente foi uma luta muito grande, foi um sonho maravilhoso. Comecei sonhando sozinha, mas não sozinha, fisicamente só, né? Porque do outro lado ele estava me acompanhando, principalmente o nosso irmão São Francisco de Assis, porque eu incomodei tanto ele. Eu pegava no pé dele, eu orava, eu falava tudo para ele. Eu dizia: São Francisco, pode ser uma casinha de madeira, de eucalipto. Se não der botar chão, não faz mal, nós já saquemos chão e redor assim, para não chover e cobrir. Me ajuda para realizar esse sonho antes de eu partir para essa terra abençoada. Então ele não teve outro jeito, ele teve que levar meu pedido a Jesus, né? E Jesus me concedeu essa graça. Não a mim, a todos nós, porque sozinho não se faz nada, sempre temos que estar unidos e pelas nossas afinidades, e nós então conseguimos chegar até os dias de hoje com essa casa abençoada, que não é nossa, é do Pai, é de Jesus, e é também um lugar onde São Francisco de Assis está sempre dando apoio, consolo, esperança, dando força e coragem a todos. Então, um pouco assim, teria muito que falar sobre essa casa, sobre essa caminhada, até aqui onde chegamos, mas uma coisa é certa, começamos no lar, no Evangelho no lar, e abrimos as portas numa segunda-feira em 1996. Primeiro estudo, depois, 97, ao público, em 98, já não comportava mais o espaço da casa, o pessoal que procurava casa, então alugamos um outro lugar. Então aqui foi a 7ª, tivemos 7 locais diferentes, 6 conseguimos com a graça de Deus, e São Francisco de Assis, a ajuda do alto, de vocês, de todos. Então vou ler aqui uma página que eu resolvi, não escolhi muito, abrir e achei que devia ser essa aqui. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Instruções dos Espíritos. A verdadeira propriedade. O homem simplesmente possui de seu o que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, usufrui segundo a sua permanência na terra. Mas já que é forçado a abandonar o que possui, apenas tem o usufruto e não a posse real. O que é então que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo, e tudo que se refere ao uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. É isto que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe, e o que lhe servirá muito mais no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico na sua partida do que em sua chegada, pois do que ele tiver conquistado no bem depende a sua posição futura.
Quando um homem vai a um país longínquo, arruma sua bagagem com objetos que usará naquele país, mas não se sobrecarrega com coisas que lhe seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo em relação à vida futura, abastecendo-vos de tudo o que poderá vos servir. Ao viajante que chega a uma estalagem, dar-se-lhe um bom alojamento, se ele puder pagar. Aquele que pode menos, dá-se um pior, quando aquele que nada tem é deixado ao relento. Assim ocorre com o homem quando chega ao mundo dos espíritos. Sua colocação está subordinada às suas posses, mas não é com ouro que ele salda seu compromisso. Não lhe será perguntado quanto possuíste na terra, que função ocupastes, eras príncipe ou operário, mas lhe será perguntado o que trazes. Não será computado o valor de seus bens, nem de seus títulos, mas a soma de suas virtudes. Sendo assim, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que antes de sua partida pagou em ouro a sua entrada no céu. A isto lhe responderão: os lugares não se compram aqui, eles são ganhos pelo bem que se faz. Com a moeda terrestre podeis comprar terras, casas, palácios. Aqui, contudo, paga com as qualidades do coração. Sois ricos dessas qualidades? Sede bem-vindos. Ide ao primeiro lugar, no qual todas as venturas vos esperam. Sois pobre? Ide ao último, onde sereis tratado em razão de vossas posses. Para o nosso dia de hoje, né, que todo mundo, assim, a maioria comemora a partida dos nossos entes queridos, e que, na verdade, eles estão vivos, já que somos espíritos mortais, jamais morreremos, então eles estão livres do outro lado da vida, em outra dimensão. E nós, nesse dia, muitos de nós nos preocupamos muito com que é natural, somos humanos e ainda estamos dentro desse contexto, levar flores, velas, acender velas. Ainda tem muitos que fazem isso. E a oração é a mais importante de todas. Não é proibido levar flores. É um gesto de carinho, de respeito, lembrando da passagem daquele irmão na vida da gente, que ali se encontra somente o seu corpo físico já destruído, já quase sem ter mais nada a não ser os ossos. Então, mas aqueles que estão bem, eles ficam contentes. Só que o certo seria, porque nós vamos atrair para lá aquele meio, talvez muitos espíritos não gostariam de comparecer, e alguns sofrem, e às vezes as famílias, as pessoas chegam lá e se lamúriam, sofrimento, desespero, dizem coisas que não é bom para o espírito ouvir, eles ouvem aonde estiverem. Bom seria a gente lembrar deles em lugares que foram felizes, caminhando à beira-mar, no jardim, nas árvores, em qualquer lugar, onde a gente passou momentos felizes, contentes, lembrar coisas boas, enviar pensamentos bons, porque nós podemos auxiliar eles com os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Então, levando nosso pensamento a eles de uma maneira sadia, liberdade, não aprisionar, não querer, por que fosse tão cedo, por que tu partiu? Teve um motivo, chegou a hora, se não chegou a hora, não era a hora deles, mas foram, de alguma forma, alguns antecederam por alguns motivos a sua partida, e assim é a vida. A gente sabe que todos nós temos nossos dias marcados para voltar para o outro lado, da onde nós viemos. Nós sabemos que Jesus disse que na casa do meu Pai há muitas moradas. A casa é o universo. As moradas é onde nós preparamos com as nossas atitudes, a nossa maneira de ser, de viver aqui, entre todos, para ir fazer parte dessas moradas, de uma delas. Então, nossos entes queridos já se encontram nesses lugares. Talvez
Alguns ainda se encontram por aí. E será que não é nós que estamos segurando eles? Com as nossas lamúrias, com os nossos sofrimentos, com as nossas lágrimas? Chorar faz bem, ter saudade faz bem, mas façamos da nossa saudade a oração para eles, desejando todo bem, toda a paz, toda a luz. Eles escutam aonde estiverem, eles recebem o nosso carinho, o nosso pensamento. Não sejamos nós aprisionados. Nós temos mais, quem ama liberta, não aprisiona. Nós precisamos mais na família. Parece que as pessoas é tabu não falar sobre a partida, a vida do outro lado, no mundo dos espíritos. Nós deveríamos conversar sim mais isso em família. Porque quando a gente conversa, as coisas vão se clareando, vão se entendendo, que muitas pessoas ficam muito leigas, não quer saber, mente fechada, não quer nem saber que vai partir, que só quer pensar aqui na Terra e adquirir, ou viver, só viver, sem um propósito do futuro que eu digo do outro lado da vida, porque foi para isso que nós viemos, para nos preparar para ter um futuro melhor. E assim, de reencarnação em reencarnação, sucessivamente, nós vamos nos aprimorando, nós vamos nos melhorando, vamos nos lapidando, para que um dia possamos dar um voo mais alto em direção a Deus. Tudo vai depender dos nossos propósitos, do nosso esforço, das nossas lidas aqui na Terra, porque nós temos o livre-arbítrio, podemos fazer bom uso dele ou não. Então a gente tem tudo na mão para que nós possamos nos tornar melhores, principalmente nós que já temos um pouquinho de conhecimento da doutrina dos Espíritos, essa doutrina que consola, que liberta, que esclarece, que nos abre os horizontes. Todos nós sabemos que nós estamos passando por aqui, que nós não somos daqui e que nós vamos sair daqui. Tenhamos essas conversas, esses diálogos com a família, com os filhos, para que o sofrimento não abata aquela pessoa. A gente tem conhecimento de pessoas que sofreram tanto por perdas de entes queridos. Isso da própria família. Depressão, porque partiu lá um pai querido, não entendendo direito os desígnios de Deus, por que levou o pai, se ele era uma pessoa boa, e tantas outras perguntas na cabeça da pessoa, e a pessoa vai deixando de se levar pela tristeza, pelo desânimo, pela apatia, e daí vem a depressão. Então temos que combater isso, mas como? Tem um diálogo sadio, saudável, esclarecedor, conversando. A pessoa se é meio arredio, mas tem que ir devagarinho, a gente ir colocando no coração da pessoa, no dia a dia dela, que nós somos aqui de passagem, ninguém vai ficar aqui. Isso sempre foi assim e sempre vai ser. Então não tem como mudar. Não adianta nós nos espelhar, porque o meu pai foi, a minha mãe foi, o meu filho. A gente sofre, claro que sofre. Não somos diferentes, somos humanos, mas tem que saber sofrer para não prejudicar aqueles que partiram, que eles precisam de paz, de tranquilidade, e nós podemos auxiliar eles, todos nós, ainda mais nós que já temos um pouco conhecimento da doutrina, né? Podemos divulgar melhor entre os amigos, família, no momento certo, a hora certa. Às vezes tem tantos diálogos, conversas sem graça, que não tem nenhum proveito, que talvez até seja um mal naquele momento, atraindo energias pesadas, negativas, minando o nosso campo vibratório dessas energias, enquanto nós podemos estar falando coisas boas, coisas de Deus. Um dia uma entidade me falou que eles ficam muito felizes quando nos reunimos, ou um ou outro conversando, que às vezes passo horas conversando sobre as coisas espirituais, do lado espiritual, das coisas de Deus, as coisas os tesouros, que esse ninguém pode tirar de nós. E ela disse, essa entidade falou que eles gostam muito quando a gente conversa de maneira séria,
com alguém, o diálogo ali falando sobre a vida futura do outro lado, o trabalho deles, o trabalho da gente, a dedicação, enfim, quando a gente aborda esses assuntos e eles dão assistência, podemos ter certeza, isso eu posso garantir para vocês, pela caminhada que eu tenho, por tudo que aconteceu nessa casa, tantas coisas aconteceram, estava quase, eu sempre dizia assim, nós vamos abrir a casa dia 18 de abril, no dia que foi lançado o livro dos Espíritos. Me lembro quando foi feito o jantar, mais de um ano antes de começar a construção, e eu falei no jantar, e depois eu fiquei meio assim, meu Deus, eu falei publicamente que vai ser desse dia, isso bem um ano atrás mais, e aí ficou. Mas o que aconteceu? Nós abrimos a casa aqui dia 18 de abril, o lançamento do Livro dos Espíritos, em homenagem a Allan Kardec. Naquele mês, no começo do mês, estávamos um pouco em apuro, porque ainda tinha que fazer muitas coisas, na frente tinha lagoa, tinha água, tinha tudo, tinha bastante coisa para fazer ainda, né? Então foi decidido, aqui os nossos aqui toda uma diretoria, todo mundo estava preocupado com a construção, porque era despesa alta, mas eu não tinha medo, me ajudavam de um jeito ou de outro, vocês davam um jeito, me ajudavam, todo mundo compartilhou, né? Então, o que aconteceu? Eu sabia que naquele fim de semana eu tinha que pagar para eles, nós, mas eu era responsável, né? Naquela sexta-feira tinha que passar no mínimo 7 mil reais para quem estava trabalhando aqui para o construtor. E daí eu vim cedo, eu vim para a casinha que era aqui do lado, 7 horas eu estava ali, fui lá orar, sozinha, quietinha, abri a porta, entrei, fiquei orando, pedindo ajuda para o alto, para Deus, para Jesus, São Francisco, né, como sempre, e esclareci que eu precisava desse dinheiro e que eles colocassem alguém no meu caminho, ou eu no caminho de alguém que pudesse nos socorrer, emprestar um dinheiro, fazer alguma coisa, para que fosse terminada a obra na data certa. E eu, então, fiquei mais meia hora, uma hora lá orando, quietinha, lá conversando com eles. Depois saí, vim devagarinho para cá, eles já estavam tudo aqui trabalhando, tinha um carro aqui na frente, e daí uma pessoa veio e disse para mim assim, olha, que maravilha a construção. Eu já olhei tudo aqui dentro, a pessoa que estava nos auxiliando muito ainda, estava nos ajudando, mas ainda não tinha vindo ver o começo da construção. E ele já estava nos auxiliando antes. E daí então ele está muito bem elaborado, tudo certo. Os tijolos aqui, vocês nunca vão encontrar tijolos em pé para render, não, tudo deitadinho, para ficar bem garantido, né? Para quando eu voltar na próxima não ter rachaduras, tanta rachadura, né? Então assim, o que aconteceu? Ele me levou para casa, fomos por ali, né? Era um conhecido. Daí parou na frente da casinha e perguntou, o que a senhora veio daqui, por quê? Daí eu disse, não, é porque eu estava aqui nessa casinha, para aqui, ó, é aqui que nós temos essa casinha aqui, mas o pessoal fica na rua, que é muito pequenininha. Então, daí eu falei para ele, né, que tinha estava aqui orando, pedindo ajuda para Deus, aí eu falei para Deus colocar alguém no meu caminho, eu no caminho de alguém, para quando eu terminei, ele olhou para mim e disse assim, a senhora é uma guerreira, a senhora é daquela que não desiste, a senhora passa no meu escritório que eu vou lhe arrumar o dinheiro. Bem assim, né? Ele disse que era 7 horas da manhã, ele tinha que trabalhar, mas veio na cabeça dele assim, eu tenho que ir lá ver a construção do centro, que eu não conheço nem o local, nem onde é que é, eu vou lá ver. Eu estava orando nessa hora pedindo, e ele em casa, ele botou na cabeça que ele antes de trabalhar tinha que vir aqui ver, daí se encontramos aqui na frente. Ele disse, passa no meu escritório que eu vou lhe passar esse dinheiro, só fim de ano que a gente vai conversar sobre isso, que era começo do ano, né, abril, e só em dezembro que a gente conversou. Pagamos, claro. Então são coisas, tem algumas coisinhas que é bom a gente às vezes ficar por dentro, saber quantas coisas boas que acontecem na vida da gente, quando a gente pede de coração aberto, esclarecer, dialogar, mesmo com eles, do outro lado, eles gostam que a gente fale com eles, eles sempre encontram um caminho para a gente. Uma hora as coisas acontecem, e às vezes acontece na hora, como para mim ali foi na hora, né? Na hora.
Então, e Deus está presente na vida de todos. Então, não vacilamos. Tenhamos fé, coragem, trabalhamos para ter o nosso sustento, para o progresso. É preciso ter progresso, é preciso adquirir, ter, porque existem os empregos, o desemprego. Então, tem que até orar pelos aqueles que têm condições de dar emprego, pelas indústrias, por todos, porque lá quantas famílias são socorridas através do trabalho que é oferecido às pessoas. Então, nós não podemos invejar os ricos de uma maneira ostensiva. Oramos por eles para que saibam aproveitar o tempo também buscando as coisas de Deus, buscando os tesouros espirituais. E nós devemos fazer isso. Temos que ter as coisas da matéria. É necessário ter o necessário para nós. Se faz necessário nós ter. Mas não vamos nos manter prisioneiro das coisas materiais. Ter, sem se ligar de tal forma que esquecemos o lado espiritual. E não tem alegria maior do que a gente caminhar, pegar esse caminho. Não importa se a porta é estreita, não importa se tem espinhos, se tem pedras. A gente passa por eles, nós não estamos sozinhos e nós chegamos no fim da jornada. Saibamos aproveitar a nossa passagem aqui na Terra. Não tenhamos medo. Quem confia em Deus e em Jesus não tem medo de nada, porque as coisas, claro que acontecem. Não vai deixar de acontecer as coisas na nossa vida. Só que nós temos uma maneira diferente de pensar, de agir. De tudo bem, está acontecendo, o que é que eu vou fazer? Se eu puder resolver, resolvo. Se eu puder, algum jeito vai ser resolvido. Então, confiamos no auxílio do alto. E seremos abertos para a espiritualidade que nos acompanha, que nos ama. Nós somos assim muito amados pelo alto, pela espiritualidade amiga. Ai de nós se assim não fosse. Nós nunca estamos sozinhos. Mas, mais uma vez, lembramos que esse dia foi dedicado aos nossos entes queridos, aqueles que partiram. Mas esse é um momento sublime, um momento que nós podemos levar o pensamento a Deus em favor deles. Não é a ida no cemitério. Eu fui ontem no cemitério. Eu tenho entes queridos lá. E mais, confesso a vocês que quando, na hora de adquirir as flores, não dava para comprar as flores para enfeitar 2 túmulos, porque encareceu muito. Eu voltei para casa, pedi todas as rosas que tinha, que eles gostavam muito de rosas, e me davam muitas rosas. Cortei as rosas, fiz 2 buquês, um foi levado no cemitério, o outro foi levado no outro cemitério, onde estava o filho e mais alguém. Então, e disse para eles assim, tenho certeza que vocês vão ficar muito mais felizes com essas simples flores singelas que eu plantei no jardim, estou colhendo para vocês, porque vocês sabem que aqui só tem amor, energia boa. E não comprei nenhuma flor. Fiz diferente. Me senti bem, falei com eles pensamento, e tudo bem. Ali, pelo menos, não é homenagem, pelo menos dizer assim, não estou esquecido. Eles sabem que não estão esquecidos, né? Mas nós ainda, como humanos que somos, ainda ficamos ainda naquela coisa que todo mundo coloca, a gente não coloca a flor lá, vamos pensar que a gente abandonou. Não, a gente não abandona. Quando a gente ama de verdade, de coração, nós não somos abandonados por ele, nem nós os abandonamos, porque os nossos pensamentos são bons em relação a eles. Então, é isso que eles precisam de nós. E falando desencarnados, encarnados, todo mundo sabe que eu gosto muito de flores, né? Rosas, flores. Mas eu estou na fila, não sei se eu estou mais atrás ou lá na frente, né? Mas a minha hora está chegando, não sei quando, mas sou uma das primeiras, pela idade, né? Então, estou com 82 anos. Então,
Não gastem com flores. Não me enche de flores, porque vai lá só dar trabalho para o coveiro, para limpar tudo, vai murchar, vai estragar tudo. Umas florzinhas, uma rosa na mão, umas florzinhas, tá bom. Para dizer que foi lembrado que eu dou valor a uma rosa do que a um buquê de rosas. Então, que as flores estão caras. Então compra alimento não para os pobres. Alimento ou uma medicação, seja o que for, porque vai ser muito mais bem aceito e é isso que a gente tem que fazer algumas mudanças que se faz necessário, porque a gente vai a alguns velórios, não é falando mal, mas são tantas flores que enchem o carro lá em cima do túmulo, do caixão, e depois chega lá e é jogado lá em cima. E depois no outro dia, 2 dias, não tem mais nada, tá tudo lá para o trabalho, para coitado do coveiro, para limpar. E dinheiro botado fora. Vamos dar flores então enquanto estivermos vivos. Uma rosa dada com amor vale mais do que uma montanha de flores, de rosas. Então façamos isso enquanto estamos aqui. E assim nós vamos ser sempre lembrados com carinho, com amor, com respeito. E então já sabe, né? Quando eu partir também não quero aquele laço preto lá. Estou mandando aquele laço preto ali. E luto do quê? Por isso a gente vai colocar a vida, a gente está saindo daqui, nós estamos saindo daqui em outro lugar, vai depender para onde é que nós vamos, né? Mas, então bota um laço, uma rosa ou 2, branca, amarela da amizade, a branca da paz e a rosa do amor universal. Amarrado lá assim de fita e bota lá, ó. A vontade dela está feita. Meus amores, desculpa de eu ficar brincando assim, tá? Perdão, tá? Mas a gente tem que se descontrair um pouco, né? Eu penso sempre dessa forma. Então já está esclarecido. Vocês já sabem, não vão gastar dinheiro com flores no meu velório, tá? Certo? Ai, Jesus, me perdoa, tá? Agora eu vou fazer o encerramento, Nós sabemos que não estamos sozinhos, né? Nós sabemos que os nossos entes queridos acompanham e tantos outros. E eles estão aqui conosco. Também com certeza deram alguma risada conosco, porque eles não podem ser tão sisudo. A vida tem que ser alegre aqui, lá do outro lado também. Então, nós possamos, dessa forma, levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. E agradecer a Deus por tudo. Pai de infinita bondade, gratidão, Senhor, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pelo teto que nos abriga, pela família.